E hoje é o quinto tema que nós vamos passar. Eu queria agradecer ao grupo que tocou e avisar que essa música já está no Facebook da igreja, já está online. Então é só acessar Igreja Bom Retiro e ali está para aqueles que quiserem ver novamente. Nós temos várias visitas hoje e queria saber quem não é adventista e que está nos visitando. Então eu quero dar para você esse CD, Infinita Graça, um CD do Marcos de Lázari, muito bonito, vale a pena. Eu tinha um CD só, então já foi para a mão certa. O nosso tema, os nossos temas, eles trataram e tratam a respeito da mudança do sábado para o domingo e nós já vimos várias coisas. Eu vou passar rapidamente uma recapitulação dos 4 temas que foram e vamos entrar no quinto tema, mas o rapidamente é rapidamente mesmo, porque senão a gente não consegue passar o de hoje. O primeiro postulado é o seguinte: o sábado deixou de ser o dia de guarda oficial de toda a igreja cristã por volta do ano 135 da nossa era. O imperador Adriano, o imperador romano, ele colocou algumas leis restritivas que atingiam os judeus. E a igreja cristã se adaptou às normas do Império Romano para não sofrer as consequências de perseguição e todas as consequências que vieram sobre os judeus. Há uma revolta dos judeus perto dessa época, um pouquinho antes, chamada de revolta de Bar Kokhba, e nessa revolta milhares de pessoas morreram. Então o governo romano, para evitar novas revoltas, baixou várias medidas e os cristãos adotaram essas medidas, transformando o sábado, pulando do sábado para o domingo, para evitar justamente essas consequências e para mostrar que cristão não é judeu e que judeu é judeu. O segundo ponto junto com essas medidas foram tomadas algumas decisões pela própria igreja de Roma, visando estar politicamente correto. Medidas teológicas foram adotadas pela igreja. E uma das medidas teológicas foi transformar o sábado de uma instituição criacional, que comemora a criação do mundo, numa instituição unicamente mosaica, mostrando que este dia era um dia de guarda para os judeus e não para a igreja como um todo. Também foram tomadas medidas sociais pela própria igreja. E entre estas medidas, eles fizeram com que o dia de alegria, nós acabamos de cantar que o sábado é um dia de alegria. O dia de alegria passou a ser um dia de meditação e de jejum e de tristeza. Por quê? Se os judeus estavam celebrando com alegria, os cristãos estavam celebrando um jejum. Com esta demonstração de não estarmos radiantes, mas estarmos contritos, os cristãos queriam mostrar que eram diferentes dos judeus. O jejum ao sábado foi adotado nesta época. Os judeus chegavam a jejuar 3 dias por semana, nunca aos sábados, porque o jejum não combina com o sábado. O sábado é um dia de alegria, não um dia de jejum. Também foram tomadas algumas medidas litúrgicas. Nenhuma assembleia e nenhuma celebração eucarística eram realizadas aos sábados. Isto porque era proibido para os judeus, então os cristãos também tomaram essas medidas. A escolha do domingo foi uma escolha quase que natural. Nesta época, o dia do sol, o primeiro dia da semana, era o dia mais importante para os pagãos. Até o ano 43 a.C., o dia mais importante era o dia de Saturno, que coincidia com o 7º dia. A partir do ano 43 a.C.,
o dia do sol passou a ser o dia mais importante. E nessa época, então, se escolheu o domingo para ser o dia onde os cristãos se reuniam. Ali vocês veem que a pintura mais antiga, retratando Jesus, ela é do ano 240 da nossa era, e mostra Jesus como o Deus Sol cavalgando numa daquelas carruagens romanas. Além disso, algumas pessoas advogam que a ressurreição de Cristo é o motivo para se celebrar o domingo e não o sábado. Mas nenhuma ordem você encontra no Novo Testamento, a partir dos evangelhos, porque os evangelhos relatam até a ressurreição de Jesus, nenhuma ordem você encontra nas cartas, nem em Atos dos Apóstolos, em lugar nenhum, dizendo que os cristãos deveriam celebrar o domingo. Todas as outras instituições, mesmo as instituições exclusivas dos cristãos, como o batismo, a ceia do Senhor e o lava-pés, todas precedem de uma ordem divina. Deus dizendo assim, através do apóstolo, ou através de Jesus, vocês vão fazer isto e isto e isso. Porém, não existe nenhuma imposição ou nenhuma diretriz a respeito da celebração do domingo como um dia de guarda. Também advogam que a coleta que era feita para os pobres no primeiro dia da semana demonstrava que os cristãos estavam reunidos no domingo, e que ao domingo, ao recolherem as ofertas, eles estavam celebrando. Porém, o texto deixa muito claro que a oferta deveria ser colocada à parte periodicamente, ou seja, no primeiro dia da semana, pessoalmente, o texto diz, cada um de vós, privadamente, porque era na sua casa e proporcionalmente de acordo com a sua prosperidade. Não existe reunião no domingo para receber estas ofertas. Paulo diz assim, quando eu for, as ofertas já devem estar recolhidas. A única razão que Paulo coloca é justamente que quando ele chegasse, essa oferta já deveria estar recolhida. Por quê? Porque deveria ser separado a partir do primeiro dia da semana. E nós sabemos que eles, como trabalhavam 6 dias, iniciando pelo primeiro dia da semana, é lógico dizer que no primeiro dia da semana você separe uma parte da oferta, até porque eles ganhavam diária. Eles não eram assalariados mensais ou quinzenais. Eles recebiam a diária. E essa diária, nós sabemos que um denário era justamente o dinheiro de um dia. Esse dinheiro deveria ser separado para os pobres. Também dizem os que defendem que o domingo foi substituindo o sábado, que a celebração da ceia do Senhor ocorria no domingo. Não é isso que a Bíblia fala, porque Paulo, quando fala a respeito do domingo, ou melhor, fala a respeito da Santa Ceia, ele é muito específico como proceder, ele é muito específico na maneira de celebrar, mas ele nunca diz o dia de celebrar. E se você pega o livro de Atos, você vê que eles celebravam praticamente dia após dia. Eles se reuniam diariamente. Como que Paulo, sendo tão cioso de como celebrar, dizendo assim, se alguém está brigado com alguém, vá para casa e se reconcilie. Se alguém está indo para a ceia para comer porque está com fome, que faça isso em outro lugar, porque a ceia do Senhor não é uma hora de encher a barriga. Como ele foi tão específico nas coisas, e ele passou sem falar a respeito do domingo, simplesmente porque a ceia do Senhor não acontecia aos domingos. Algumas pessoas também dizem que Paulo, ele rompe com o judaísmo e que ele deixa para trás o judaísmo e começa então o cristianismo com novos ritos e com novos pensamentos, e que ele se esqueceu de todas as coisas do passado. A Bíblia é muito clara que Paulo fez questão de passar o Pentecostes, fez questão de celebrar as outras festas, e existe algum dia, algum texto que diga que Paulo celebrou o sábado, que ele descansou no sábado? O livro de Atos não tem um dia, ele tem 84 sábados relatados por Paulo. 84. Atos 13 fala de um sábado, Atos 13, 14, 44, depois 16, 13,
depois em Atos 17 são outros 3 sábados, e em Atos 18, 4 e 11 fala de 78 sábados, porque ele ficou 1 ano e meio naquele lugar e disse que todos os sábados ele se reunia. Então, existe aqui só no livro de Atos 84 sábados, mostrando que Paulo era adepto da guarda do sábado, como tantos outros. Aonde havia sinagoga, ele ia na sinagoga. Onde não havia sinagoga, chegou a dizer assim: nos reunimos à beira do rio, aonde tinha um lugar de descanso e era propício para passarmos o sábado. Paulo nunca foi contra a Bíblia, ele disse que ele era cioso, zeloso. Mas há 3 textos de Paulo que são os textos cabeludos, e que as pessoas usam esses textos para dizer assim: realmente estão aqui os textos que mostram que o sábado não é mais vigente. São textos difíceis, são textos complicados. Gastamos na semana passada 1 hora para entender um pouco sobre isso, e eu vou passar em 3 minutos tudo. Os textos são Colossenses 2, Romanos 14 e Gálatas capítulo 4. O primeiro dos textos, Colossenses capítulo 2, versos 14 a 17, diz assim: que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu pregando-a na cruz. Jesus pregou na cruz a escrita de dívida. O verso 15, ele continua. No 16 ele diz: portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Esse é um texto forte, que as pessoas dizem que Paulo está aqui dizendo que a lei foi pregada na cruz e ela não vale mais. Ora, precisamos ir para o original. A palavra que fala ali, o certificado de dívida, que era contrária a nós, é esta palavra, cheirografon, que a pronúncia correta é queirografon. Queirografon não é e não pode ser a lei escrita de Moisés, nem dos 10 mandamentos, nem as ordenanças. Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando eu vim para a igreja, e eu comecei a estudar a Bíblia, e eu entendi que a igreja adventista, ela pratica aquilo que a Bíblia fala, e eu aceitei o sábado. Diziam que Jesus havia cravado na cruz as leis de ordenanças. Várias pessoas diziam isso. As leis de ordenança foram cravadas, mas não a lei moral. E fazia-se uma separação muito clara entre lei de ordenança e lei moral. Porém, o texto, a raiz da palavra, diz que esse queirografon, ou bem aportuguesado, o cheirografon, é um certificado de dívida do pecado, ou um livro de registro de pecados. O que Jesus pregou na cruz? O livro de registro dos pecados. Nós sabemos que existem anjos que são anjos relatores. O que é contra nós, o que não nos admite viver eternamente, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que Jesus pregou na cruz, ele não pregou a lei. Não é por eliminar a lei que você acaba com o sentimento de dívida, com a frustração de ter quebrado o relacionamento com Deus. O que Jesus cravou na cruz não pode ser a lei, porque Jesus disse assim: não pensem que eu vim destruir a lei, mudar a lei, cancelar a lei. Eu vim cumprir. Mas o que Jesus cravou na cruz é o certificado de dívida do pecado. Graças a Jesus, o meu pecado está pago. É isso que Jesus cravou na cruz. O sábado, a palavra sábado, naquele texto, diz assim: e também não nos julguem pelos sábados. E as pessoas dizem assim: está aqui falando sobre a guarda dos sábados. Não, a palavra sábados ali é uma palavra que está no plural, e o original diz sabaton, e sabaton era um termo usado para dizer a semana. E se você for para o texto, você vai ver que ali ele fala sobre festas semanais, mensais e anuais. Ele não está falando sobre o dia do sábado, ele está falando sobre a semana. Isso é tão básico, mas é tão torcido, que as pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar na verdade. Ele não estava falando sobre o sábado. Havia ali um problema em Colossos.
havia um erro teológico. Eles estavam colocando mediadores angélicos no lugar de Jesus Cristo. Estavam colocando também práticas errôneas entre as práticas erradas, que eram práticas do asceticismo. Asceticismo é uma doutrina de puro controle da tua vida, fazendo com que você seja purificado pela prática delas. O asceticismo pregava o quê? O afastamento do mundo, a rigorosa disciplina do corpo, a proibição de certos alimentos e bebidas e a cuidadosa observância de épocas sagradas. Os ascéticos pregavam que você era salvo por se afastar do mundo, por ser rigoroso com relação ao teu corpo, a proibição de alimentos e a rigorosa observância de dias sagrados. Partimos então para o texto de Romanos, e em Romanos, que é Romanos capítulo 14, versos 5 e 6, diz que há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Verso 6, aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. O interessante nesse texto é que Paulo também trata de um grupo ascético, um grupo fanático, que dizia que só eram salvos quem eram vegetarianos no extremo. Eu diria hoje, sem querer passar dos limites, pessoas que fossem estritamente veganas. É isso que havia em Roma. Outra coisa, só eram salvos pessoas que se abstinham do vinho, estão ali os textos, e também a observância de dias para jejuar. Note que a lei mosaica, a lei de Moisés, a Bíblia não fala a respeito de vegetarianismo estrito, ou de preferência de dias para fazer o jejum. Essas não eram leis de Moisés, eram leis ascéticas. E é isso que Paulo está condenando. Paulo, ele é, em Roma, muito mais complacente do que em outros casos, como em Colossos. E em Roma, Paulo relaciona o comer e o não comer, o comer certas coisas e o jejuar com dias de guarda, dias de observância. Significa que Paulo não estava relacionando coisas bíblicas, mas sim leis ascéticas, porque o dia de não comer não fazia parte do sábado. Sábado era um dia de festividade e não de comer. Ele não está falando sobre sábado, ele está falando sobre qualquer outro dia. E o último dos 3 textos, rapidamente estou passando, quem já viu, já viu. Quem não viu, o vídeo da semana passada está no Facebook, pode ver devagar tudo que a gente passou com todos os textos. Gálatas capítulo 4, os versos 9 e 10, diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Paulo diz assim para os Gálatas: vocês estão retrocedendo e vocês estão guardando certos dias, mas ele diz assim, dias, meses e anos. E veja que em Gálatas, ele é radical contra os Gálatas, dizendo assim: vocês estão indo para trás. Em Roma ele diz assim: olha, se um quer ser vegano ou vegetariano, que seja. Se um acha que pode comer carne ou não comer carne, que assim seja, porque tinha problema de carnes sacrificadas. Mas quando ele chega em Gálatas, ele não é assim complacente. Ele diz assim: vocês estão errados. Eu fico admirado que vocês começaram a estudar a Bíblia, vocês evoluíram e de repente vocês estão indo todos para trás. E ali ele diz o que estava acontecendo com os gentios. Eles haviam se circuncidado, nós estamos falando de gregos, né? Eles haviam sido circuncidados, eles começaram a observar dias, meses, tempos e anos, e retorno aos espíritos dos elementos e poderes cósmicos. Havia ali um erro teológico muito grave, e Paulo bate em cima disso. Será que, quando ele fala sobre dias, observam dias, ele está falando sobre o sábado? A palavra é emerai, e os críticos comparam Gálatas 4:10 com Colossenses 2:16, e aonde é citada a palavra sabaton.
que é sábados, é muito claro que ele deve estar falando a respeito de semana, porque ele coloca a semana, os meses e os anos. Festas semanais, mensais e anuais. Ele não está falando sobre o dia do sábado, mas alguns acham que sim. Isso aqui é o que nós estudamos no último mês. Eu passei rapidamente, porque hoje nós vamos tratar sobre os 7 descansos do sábado. O sábado é um dia de descanso. A palavra sábado já quer dizer descanso. E hoje hoje existe uma doença muito séria, que é a doença do corre-corre. Já viram gente com essa doença do corre-corre? Diz que as 3 drogas mais vendidas na América estão relacionadas com tensão emocional. As pessoas, elas precisam de pílulas para dormir, pílulas para ficar acordado, pílulas para descansar, pílulas para poder trabalhar, tomam energéticos, depois tomam soníferos, calmante e é uma loucura. A questão é, Deus quer nos proporcionar algo diferente. Se você tem a tua Bíblia, abra em Mateus capítulo 11, o verso 28. São Mateus capítulo 11, o verso 28. Nós vamos ler esse texto. Eu gostaria de deixar livre para qualquer pessoa que queira ler este texto em primeiro lugar. Só vamos esperar que todos achem. São Mateus capítulo 11, o verso 28. Jesus, ele está dando uma receita para o corre-corre da vida, e ele está falando qual é a solução para quem está com esse problema. Quem vai ler? Alguém pode ler, por favor? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus diz assim, venham para mim. Quem? Todos. Todos que estão? Olha, se o sábado é um dia de descanso, Jesus está dizendo assim, eu vou aliviar você do mesmo jeito que o sábado deve te aliviar. Agora, a pergunta é, será que o Salvador, Jesus, pode nos dar harmonia, paz e descanso para a nossa vida? Como Ele pode dar isso? Como Deus pode nos dar esse descanso que nós necessitamos? Porque se você tem a necessidade de descansar, Jesus disse, venha a mim. E como que Ele vai dar isso? O dia do sábado, ele foi designado justamente para acabar com a tensão diária, semanal, mensal e anual. Quando você lê o livro de Hebreus, e nós vamos ler esse texto em seguida, Hebreus capítulo 4, verso 10, você vê ali uma promessa de descanso. Hebreus está no Novo Testamento, ele fica depois dos Evangelhos, de Atos, de Romanos, ou seja, de todas as cartas de Paulo. Hebreus capítulo 4, o verso 10. 4, verso 10. Bem no finzinho da Bíblia. Quem vai ler? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O verso 9 diz assim, que ainda há um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou. Deus descansou nesse próprio dia. Há um repouso para nós. E a pergunta é, como é que o sábado realmente nos ajuda a entrar nesse descanso divino e experimentar esse senso de paz, de descanso, de renovação em nossa vida? Como que o sábado é útil? E nós vamos ver 7 descansos contidos no sábado. 7 descansos que o sábado pode proporcionar a cada um de nós. O primeiro é o descanso da criação. A nossa vida, ela tem significado, ela tem valor e tem esperança. Quando nós reconhecemos que Deus é o Criador, nós colocamos o significado, o valor e a esperança justamente de acordo com como Deus fez.
o sábado, ele diz que nós pertencemos a Deus. O sábado nos diz que nós temos uma origem. E esta origem, esse descanso, ele é importante para nós. Sabe que existem muitas pessoas que são inteligentes e que não têm a menor ideia de onde vieram. Muitas pessoas inteligentes. Não estão certos também por que estão aqui. E também não estão certos do que vai acontecer no futuro. Infelizmente, alguns negam a origem da criação. E nós precisamos entender que as nossas raízes, elas são superiores. As nossas raízes são boas, porque Deus disse assim: eu vou fazer o homem de acordo com imagem e semelhança do próprio Deus. Nós não somos resultados do acaso, nós somos resultados de um projeto especial de Deus, um projeto de criação. E o sábado nos ensina que nós fomos criados por Deus. O sábado nos mostra que nós temos um Pai, e nós temos esse Pai, um Pai superior. O sábado nos concede a segurança de que nós não somos produto do acaso. Isso deve fazer muita diferença, porque faz diferença você saber de quem você é filho. Veja Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 27. Quem vai ler? Pode ler? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Além de Deus nos criar, diz que Ele criou homem e mulher. Além disso, Ele disse: o homem vai dominar, o homem vai ser superior aos demais. O próximo texto, Gênesis capítulo 2, os versos 1 a 3. 2, 1 a 3. Quem gostaria de ler? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Interessante que Deus descansou, abençoou, santificou esse dia. E qual era a população do planeta nesse dia? 2 pessoas. O sábado é dado ao homem muito antes de existir qualquer argentino, qualquer italiano, qualquer romano, qualquer judeu. O sábado é dado assim que o homem aparece. E ele diz assim que o homem é o centro do sábado. O homem foi feito por causa e para o homem. E isso é importante. Como foi o primeiro dia de Adão? O primeiro dia de Eva? O primeiro dia completo deles não foi um dia de trabalho. O primeiro dia completo deles foi o sábado. Já repararam nisso? O primeiro dia foi um dia que eles passaram com Jesus. E quando eu falo Jesus, alguém pode dizer assim: Jesus ou Deus? Quando você vai para São João, o Evangelho de São João diz assim, que todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E nada do que foi feito se fez sem Jesus. E como é que você sabe que é Jesus? Porque diz que Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus e Jesus era Deus. Então, no primeiro dia, Adão e Eva passaram com Jesus, contemplando a natureza que tinha sido criada. O primeiro dia foi um dia de celebração, um dia de comunhão, um dia de festa. Esse é o primeiro dia completo deles. Deus achou tão importante o sábado que Ele deixou o sábado para o final. Nós tratamos num dos temas aqui, aquilo que Deus criou no sábado. E o que Deus criou no sábado foi justamente a tranquilidade, a paz, o sétimo dia. Ele não criou outra coisa, Ele criou um tempo especial.
A semana poderia ser de 10 dias? Poderia, ele podia ter trabalhado 9 e no 10º descansado. Podia ser de 3 dias? Podia ser uma semana de 1 dia? Sim. Podia ser como fosse, porque Deus é o Criador. É interessante nós notarmos que quando nós celebramos o sábado, nós experimentamos o descanso da criação. Ao celebrarmos o sábado, nós estamos experimentando o descanso da celebração. E nós reconhecemos que a nossa vida tem significado, a nossa vida tem valor e a nossa vida tem esperança. É isso que nós colocamos para dentro de nós quando nós celebramos o sábado. Esse foi o primeiro descanso, o descanso da criação. O segundo descanso é o descanso pela presença de Deus. O descanso pela presença divina. Nós sabemos da história do mar agitado, o mar da Galileia, e de repente Jesus acalma a tempestade, as águas são acalmadas. O que fez com que as águas perturbadas se acalmassem? A palavra de Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus. Foi a própria presença de Cristo que fez com que houvesse calma. Você já se perguntou, o sábado ele é um dia diferente dos outros? O sábado tem horas diferentes? Ele tem alguma coisa diferente? O que torna o sábado santo? O sábado é um dia de 24 horas como qualquer outro, correto? Então, o que faz com que o sábado seja santo? O que torna o sábado santo não é nada mais do que a promessa de Deus de que ao longo deste dia inteiro Ele escolheu para se manifestar a sua presença na nossa vida. Em outras palavras, a presença de Deus faz com que o sábado seja santo. É a presença de Deus. E você sabe que foi a presença de Deus que foi manifestada na sarça ardente que tornou aquele lugar santo. Sem a presença de Deus, aquele lugar era comum. Provavelmente Moisés já tinha passado por aquele lugar e nunca ele foi santo. Mas na hora que Deus estava ali, aquele lugar passou a ser santo. É a presença de Deus manifestada ao longo do dia 7º em nossa própria vida que o torna santo. Deus disse que esse dia é santo, não somos nós. Deus disse que esse dia é um dia abençoado, não fomos nós. Deus disse que esse dia era dia de descanso, não fomos nós. E isso desde quando? Desde a criação. Alguns se referem ao sábado como um santuário no tempo. O sábado é um santuário, é algo especial no tempo. E vejam que interessante, esse santuário, ele superou a queda do homem, ele superou o dilúvio, ele superou a escravidão egípcia, o exílio babilônico, a legislação antissabática romana, superou também as tentativas feitas por concílios e papas por eliminá-lo, a introdução temporária da semana de 10 dias durante as revoluções francesa e russa, sobreviveu ao materialismo, ao secularismo contemporâneo, e o sábado ainda continua sendo um santuário no templo. O sábado existe desde o início da criação e existe até hoje. Como saber que esse dia é o mesmo dia da criação? Como saber? Eu não sei como saber, mas eu garanto para vocês que de 2000 anos para cá, nós sabemos. De 2000 anos para trás, Jesus garantiu que ele sabe. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que aos sábados era costume Jesus fazer o quê? Ir à sinagoga. Jesus ia ao sábado. Ora, se Jesus, o Criador do sábado, ia naquele 7º dia nas sinagogas para celebrar, é porque 2000 anos atrás, esse era o 7º dia. E pode ter certeza que nos últimos 2000 anos não houve qualquer alteração. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro e todos sabem exatamente qual é o dia de sábado. Não se perdeu a sequência semanal. Ela continua sendo exatamente a mesma. Quando nós damos boas-vindas ao sábado, nós não acolhemos simplesmente um dia, mas acolhemos o próprio Senhor do sábado. E Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. Vejam que São Tomás de Aquino, que viveu nos anos 1200, disse:
que o sábado é ter um feriado com Deus. Interessante isso. Um feriado com Deus. É isso que significa passar o sábado. Então, esse é o descanso pela presença, esse é o descanso pela presença de Deus. O segundo. O terceiro é o descanso da competição. Nós vivemos num mundo que ele é razoavelmente competitivo, certo? Nós vivemos numa loucura onde os negócios fazem com que amigos se tornem inimigos, onde pessoas saudáveis se tornem enfermas, onde vale tudo para conquistar a posição. E há pessoas que trabalham 30 dias por mês, sem parar, mas também nunca estão satisfeitas. O sábado, ele é um dia especial de parar. Sabe que se você perguntar para um judeu quando começa o sábado, que é na sexta-feira, e perguntar para um judeu o que acontece no sábado, ele diz assim que sábado significa um tempo de parar. E parar não somente do trabalho, mas parar de ser cobiçoso. Parar de buscar mais. O sábado é um tempo para a gente parar. Um tempo de gratidão. O sábado também é um tempo para nós reconhecermos que recebemos muitas coisas. É como se fosse um dia de ação de graças semanal. E nós temos motivos para agradecer? Sim. Veja essa foto ali. Presta atenção nessa foto. Nós começamos a ser gratos e a contar as bênçãos recebidas durante a semana que findou, quando nós paramos no sábado. Um coração agradecido é a morada de Cristo. Cristo faz morada em nós. Nós precisamos aprender a ser agradecidos. O sábado nos ajuda a sermos gratos. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de... É um chinelo novo esse. Chinelo de garrafa. Um chinelo de garrafa. Chama-se chinelo pet, certo? Nós temos muitas coisas para agradecer. Então, o sábado, ele nos dá o descanso da competição. Chega, para, não precisa mais. Acabou. Descanso da criação, da presença divina, da competição e descanso do pertencer. Descanso do pertencer. Existe um grande problema na nossa sociedade, que é o senso de não pertencer. Gente que não tem vínculos com nada e com ninguém. Quando as pessoas não têm o senso de pertencer em sua vida, realmente elas se sentem sem um senso de valor, senso de identidade, e sentem-se como se não tivesse motivação para nada. O senso de pertencer nos liga a Deus e nos liga ao próximo. O sábado tem um triplo propósito: comunhão com Deus, comunhão com o próximo e comunhão conosco mesmo. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo e comunhão conosco mesmo. Nós precisamos de um tempo para estar ligados a Deus, sem desculpas de hoje eu não posso porque eu estou ocupado. Se você guarda o sábado, você não tem essa desculpa, estou muito ocupado para Deus. Você pode dar essa desculpa qualquer outro dia, mas nesse dia não. Segundo, nós precisamos de relacionamento entre nós, entre pessoas. E em terceiro lugar, nós precisamos de um tempo para nós, para avaliarmos a nossa vida, para onde estamos indo, o que estamos fazendo. Interessante que quando Deus dá o sábado, Ele está dando esse tempo como um memorial para nós. E Deus, Ele nos oferece muitos memoriais. Muitos memoriais. O arco-íris é um memorial. Memorial do quê? Um memorial que, após o dilúvio, Deus garantiu que nunca mais haveria o dilúvio. Deus também colocou outros memoriais, como a circuncisão, como o Cordeiro da Páscoa, a Santa Ceia, todos eles para ligar-nos no senso de pertencer. Deus nos fala: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. São Marcos capítulo 2, os versos 27 e 28. Marcos, capítulo que é? Capítulo 2, 27 e 28.
Quem vai ler? Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso. O sábado foi feito por causa do homem. O que significa por causa? O motivo da criação do sábado foi o quê? A existência do homem. Foi feito para o descanso. Foi feito para o homem, por causa do homem. E não o contrário. E o próximo verso diz que ele é o Senhor do sábado. O que quer dizer Senhor do sábado? Dono do sábado. Jesus é o dono do sábado. E ele diz assim: eu, como dono do sábado, estou dando para você esse tempo especial. É Deus quem está dando. É um presente dado por Deus para o homem, dizendo assim: o homem precisa descansar. Eu não sei quantos já leram o manual do carro, do seu carro. Mas no manual do carro diz assim que você tem que trocar de óleo a cada tantos quilômetros. Um tempo desses eu estava numa oficina e o meu mecânico disse assim: veja esse carro aqui. Era um Audi ou uma Mercedes, dessas bem carinhas. Ele disse: olha, o motor ele está travado. Era um carro com 40 mil quilômetros, com o motor travado. Ele disse: criou uma borra em cima e travou tudo. O dono do carro nunca trocou o óleo. Mesmo Mercedes e BMW e Audi precisam da troca de óleo. E Deus diz assim: você precisa, ser humano, descansar a cada, não 40 mil quilômetros, não a cada 20 mil quilômetros, mas a cada 7 dias. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. É Deus. O manual do homem vem com essa observação. O sábado, ele ocupa um lugar muito especial. Ele é especial na sua origem, porque é o primeiro sinal tratando com a família humana antes e logo depois da queda. O sábado, ele precede a queda. Ele foi dado no próprio jardim do Éden. Sabe que 5 vezes o sábado é apresentado na Bíblia com o sinal de pertencer. Nós vamos ler um desses textos, Êxodo capítulo 31, comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 31. O verso 13. Quem pode ler? Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é o sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Deus está dizendo: você vai guardar o sábado. Você vai guardar que tipo de sábado, diz ali? Que tipo de sábado? Os meus sábados. Deus está dizendo que o sábado é dele. Por isso depois Jesus diz assim: eu sou o Senhor do sábado. Vocês vão guardar os meus sábados. E isso é um sinal entre mim e entre vós, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Quando nós observamos o sábado, nós estamos reconhecendo, nós estamos proclamando que Deus é o Criador, que Ele é o dono do céu, da terra, do mar, de tudo que acontece, de tudo que existe, de tudo que foi criado. Isso aqui significa o quê? O que isso significa? Significa que, se Ele é o dono, e nós respeitamos esse dia, nós reconhecemos que Deus é o Senhor sobre a nossa vida. Ele tem posse sobre nós. E esse senso de pertencer, ele é afinado. O senso de pertencer acontece quando nós observamos o sábado. Vimos o descanso da criação, o descanso pela presença divina, o descanso do corre-corre da competição, o descanso de pertencer e agora, em quinto lugar, o descanso da tensão social. E esse é um tema bem interessante para a gente pensar. A função do sábado é acabar com as barreiras sociais. Uma das funções do sábado. Acabar com as diferenças entre as pessoas. Fazer com que as pessoas sejam niveladas.
E acontecia algo muito interessante no 7º ano na existência de Israel. Todo o 7º ano, no ano sabático, é chamado de ano sabático. O sábado era o grande libertador, o grande nivelador da sociedade hebraica. A cada 7 anos. Sabe o que acontecia? Como no mandamento o sábado nos ensina a aceitar as outras pessoas, e o interessante é que no mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, ele fala sobre servo, sobre serva, sobre estrangeiro, fala até sobre animais, né? Todos eles estão incluídos no sábado. Ele nivela todos e aceita a todos, inclusive os estrangeiros. Por isso, o sábado é um dia especial, um dia de nivelamento. O quinto descanso é o da tensão social, e o 6º é o da redenção. O sábado nos traz divina paz e descanso para a nossa vida, porque ele permite, veja só, o sábado permite, mediante o descanso físico, nós experimentamos o descanso espiritual. Nós experimentamos o descanso da redenção. Nós experimentamos o descanso da salvação. Através de não trabalhar, através de descansar, nós descansamos além do físico. Nós descansamos também um descanso espiritual, da redenção e da salvação. O texto que nós vamos ler é um texto que Jesus já leu. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Os versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você está sendo mais rápida do que eu, sabe? Para dar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Muito bem. Jesus leu esse texto. O Messias, ele é descrito como o Messias é descrito como aquele que proclama o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Pergunta: o que é o ano aceitável do Senhor? Jesus disse: eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano sabático, ou chamado ano jubileu. Jesus veio proclamar o ano sabático. Só que o que acontecia nesse ano sabático? Esse era um tempo que o sábado, o dia do sábado, se tornava libertador. Por quê? Porque nessa época os cativos, eles eram libertos. Quem estava preso era liberto. Quem tinha dívida, alguém tem dívida? Quem tem dívida? No ano sabático, as dívidas elas eram perdoadas, canceladas. Os escravos, eles eram emancipados. E as propriedades que foram colocadas em penhor para pagar alguma dívida, voltavam para o dono original. Boa notícia isso? Esse é o ano aceitável do Senhor. Veja que havia uma justiça social em cima do sábado, do ano sabático. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus inaugurou o ano sabático. A própria presença de Jesus. Ele quis dizer exatamente o seguinte: hoje estou iniciando oficialmente meu ministério redentor. Hoje, a salvação prenunciada no sábado, o que o sábado promete em termos de salvação e redenção, se torna uma realidade para cada um de vocês. Era isso que ele estava propondo. Algo superior ao 7º dia, mas a realidade em cima do descanso.
Sabe que na Bíblia você encontra 7 vezes Jesus curando no sábado. Mas Jesus curou um cego de nascença, curou um paralítico de 38 anos, curou um aleijado de 18 anos. Essa gente já estava doente há um razoável tempo, né? Por que Jesus foi curar essas pessoas logo no sábado? O que isso significa? Sabe que isso causou um problema. Porque eles disseram assim, o mestre de vocês está fazendo o que não é lícito. Isso não é permitido. Existem outros dias para fazer isso. Quando Jesus agiu intencionalmente no sábado, levando restauração física, quando ele levou restauração física e espiritual a pessoas em necessidade, morreu, né? Ele estava lembrando, ele estava fazendo com que as pessoas lembrassem que aquele dia de cura era um dia de restauração, um dia de redenção, tanto física quanto espiritual. Havia intencionalidade no ato de Jesus curar no dia do sábado. Não foi por acaso. Jesus estava quebrando o sábado? Não. Ele disse, se um animal de vocês cair na valeta no sábado, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá e resgatam. E ele disse assim, o homem vale muito mais do que os animais. Os animais valem? Sim. Valem. Só que o homem vale mais do que um animal. E Jesus disse, é lícito fazer o bem aos sábados. Interessante essa relação aqui. Ó. Jesus iniciou seu ministério no dia de sábado. Jesus intensificou esse ministério nos dias de sábado. E ele encerrou seu ministério numa sexta-feira à tarde. E João diz que Jesus falou, está consumado. Quando ele fez isso, ele repousou no sábado, na sepultura, de acordo com o mandamento. Ele começou naquele sábado e disse, hoje está se cumprindo, hoje estou iniciando meu ministério. E ele continua dizendo, durante todo o seu ministério, que ele está respeitando o dia do sábado. Não da maneira como os judeus imaginavam, mas de uma outra maneira. A criação foi completada no sábado. A redenção foi completada no sábado. Ambos no sábado. Algumas pessoas dizem assim, quem guarda o sábado quer ser salvo pelas obras. Né? Só que o sábado não é um dia de obras. O sábado não é um dia de trabalhar, nem mesmo pela nossa salvação. É um dia em que nós descansamos. E esse descanso significa aceitar pela fé e não pelas obras a provisão da salvação que Deus dá. Você não está fazendo nada para a tua salvação. Na verdade, você está dizendo assim, eu confio inteiramente no Senhor, o Senhor da minha salvação. Os seis primeiros descansos da criação, da presença divina, da competição, do pertencer, da tensão social e da redenção. E agora o sétimo, o descanso pelo serviço. O sétimo. Nós vimos num dos temas passados que havia uma crítica a respeito dos judeus, dizendo que eles eram uns inúteis, porque guardavam o sábado. Porque era um dia que eles não faziam nada. E a crítica era justamente porque eles não trabalhavam no sábado. E valia também para os cristãos. O descanso do sábado o sábado não é um dia de inutilidade. Algumas pessoas perguntam, mas o que vocês fazem? Vocês não fazem nada no sábado? Né? Já perguntaram para alguém? Você não faz nada no sábado? Semana que vem nós vamos estudar como guardar o sábado. Mas vejam só, o verdadeiro descanso e a paz devem ser encontrados não no isolamento egoísta, mas no serviço altruísta. Isso é basicamente o que Jesus ensinava no sábado. Jesus passava o dia de sábado oferecendo serviço vivo e amorável às necessidades dos homens. Isso é guardar o sábado. O sábado é um dia de serviço em favor dos outros. É lícito fazer o bem para os outros. Algumas pessoas dizem assim, quem guarda o sábado quer ser salvo pelas obras. Né?
Só que o sábado não é um dia de obras. O sábado não é um dia de trabalhar, nem mesmo pela nossa salvação. É o dia em que nós descansamos. E esse descanso significa aceitar pela fé e não pelas obras a provisão da salvação que Deus dá. Você não está fazendo nada para a tua salvação. Na verdade, você está dizendo assim: eu confio inteiramente no Senhor, o Senhor da minha salvação. Os seis primeiros descansos: da criação, da presença divina, da competição, do pertencer, da tensão social e da redenção. E agora o sétimo, o descanso pelo serviço. O sétimo. Nós vimos num dos temas passados que havia uma crítica a respeito dos judeus, dizendo que eles eram uns inúteis, porque guardavam o sábado, porque era um dia que eles não faziam nada. E a crítica era justamente porque eles não trabalhavam no sábado, e valia também para os cristãos. O descanso do sábado o sábado não é um dia de inutilidade. Algumas pessoas perguntam: mas o que vocês fazem? Vocês não fazem nada no sábado? Né? Já perguntaram para alguém? Você não faz nada no sábado. Semana que vem nós vamos estudar como guardar o sábado. Mas vejam só, o verdadeiro descanso e a paz devem ser encontrados não no isolamento egoísta, mas no serviço altruísta. Isso é basicamente o que Jesus ensinava no sábado. Jesus passava o dia de sábado oferecendo serviço vivo e amorável às necessidades dos homens. Isso é guardar o sábado. O sábado é um dia de serviço em favor dos outros. É lícito fazer o bem para os outros. Também o sábado, e algo que pouca gente fala, o sábado ele nos ajuda a servir a nossa própria casa, o nosso ambiente, o nosso planeta. Ele ensina que nós somos mordomos, nós somos curadores e não predadores, ou exploradores, ou destruidores. Nós deveríamos individualmente ter uma consciência ecológica maior do que qualquer outro grupo, porque nós reconhecemos quem é o Criador, quem é que fez e por que ele existe. Se você não se engajou ainda, se você não leu a meditação matinal de hoje, leia, que ela fala justamente isso. E hoje é o dia do meio ambiente. Nós somos os guardadores. Lá no Gênesis, Deus disse assim: eu estou entregando para você a terra e você vai cuidar, vai lavrar e vai dominar. É isso. Quais são os 7 descansos contidos no sábado? O descanso da criação, o descanso pela presença divina, o descanso da competição, o descanso do pertencer, o descanso da tensão social, o descanso da redenção e o descanso de serviço ao próximo. O sábado é uma bênção para aqueles que descansam. Só quem experimenta o descanso do sábado sabe como ele vale. Próxima semana, nosso 6º tema: como guardar o sábado. Que Deus nos ajude a entender que o sábado não é um tempo nem de ociosidade, nem um tempo de trabalho pela nossa salvação, mas é descansar no Senhor da nossa salvação. Vamos orar?